Salve, rapaziada, tá rolando rumores aí que Cuca, notícia boa e quente aí, Cuca pode estar chegando no Vasco da Gama. Cuca, que acabou de deixar o Corinthians em meio a algumas turbulências em relação ao que aconteceu lá em seu passado, e o meio de veículos de comunicação fanáticos acabou de dizer que a diretoria do Vasco está se movimentando e já fez contato com o treinador. E muito provavelmente Maurício Barbieri, caso não vença o jogo contra o... Salve, rapaziada, é o seguinte, notícia forte e braba aí pra vocês. Acredito que se você estuda aí um pouquinho aí sobre as notícias do futebol, você já deve estar sabendo, mas acontece que Cuca foi vinculado e foi um nome apresentado para a diretoria do Vasco da Gama. Já fizeram contato, sondagens, e Cuca pode estar chegando em São Januário para substituir Maurício Barbieri. Essa é uma notícia que provavelmente aí vai estar sendo noticiada no decorrer do dia, e acredito que o torcedor vascaíno, pensando no termo técnico, pensando no Cuca dentro de campo, que fique bem claro aqui, até porque a nossa missão aqui é informar e trazer aqui o que a gente acha sobre os parâmetros do futebol, né? E ele foi apresentado, eu acredito que a torcida do Vasco vai ficar muito feliz de ter o Cuca. Vale se ressaltar que o Cuca, nos últimos 10 anos aí, se eu não me engano, ganhou 2 brasileiros e uma Libertadores. Então, ou seja, acho que seria o técnico, pelo menos de momento, ideal para substituir Maurício Barbieri, que vai para o jogo contra o Goiás em São Januário, se eu não me engano, acho que é dia 22 ou dia 20, às 8 horas da noite, muito pressionado, porque se o Vasco perder o jogo, você pode ter certeza que o Maurício Barbieri vai cair. Então o Vasco tem aí uma escala de 10 a 11 dias para poder definir qual será o seu futuro em relação principalmente ao Campeonato Brasileiro. Vale se ressaltar que o Vasco já não ganha, se eu não me engano, há 8 jogos, 5 deles, 5 derrotas seguidas, e o Vasco vem cada dia mais cavando a passos largos a volta para a segunda divisão, porque o trabalho de Maurício Barbieri, ele não evolui. Eu acredito que por mais que o Vasco vença o jogo contra o Goiás, porque óbvio, é um resultado, ainda mais o Vasco jogando dentro de casa. O Vasco sempre foi grande, sempre deu muito trabalho para qualquer time que seja quando ele joga dentro de casa. Mas eu acho que é preciso fazer uma avaliação de todo o contexto e não do jogo. E se realmente o Cuca tiver, pensando nos termos táticos, técnicos, tiver à disposição de voltar a trabalhar em relação a todos os problemas que ele teve, da saída do Corinthians e tal, se ele tiver à disposição para querer voltar a trabalhar, eu acho que o Vasco está sendo muito assertivo na busca do seu novo treinador, e acredito que sim, o Vasco tem que dar prosseguimento, né? Volto a dizer, termos técnicos dentro de campo, se isso for viável, o Vasco tem que dar sim prosseguimento às negociações com o Cuca. Acho que seria o treinador que poderia e tem sim capacidade, e até mesmo porque tem muita bagagem e canja de dar o estalo de virada de chave para o Vasco poder voltar a se reencontrar com as vitórias, sair da zona da berlinda. Vale se ressaltar que o Vasco só tem 6 pontos. 6 pontos. Então, assim, se continuar o trabalho que está, o Vasco está indo, muito provavelmente, para um novo retorno à Série B. Então, queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha. O Cuca agrega ao time do Vasco da Gama hoje, no lugar do Maurício Barbieri? O Cuca é um treinador do primeiro escalão? Vale se ressaltar também que antes de tudo isso acontecer na vida pessoal do Cuca, ele era sim um dos técnicos e muito bem cotado para assumir a seleção brasileira. Então, pensando tecnicamente, o Vasco está indo ao mercado, se movimentou, se colocou à disposição do mercado de trazer um técnico que tinha condições de assumir uma seleção brasileira, um técnico que estava sendo cogitado para isso. Então, acredito que o Vasco, se isso vier a acontecer, vai ser sim uma contratação
muito assertiva. Não sei se como técnico, né, do modo do jogo, o modo do jogo que o Cuca gosta de pensar, de colocar o seu time em campo. Não sei se o elenco do Vasco está proposto a isso, não sei se será necessário uma reformulação no elenco, até porque acredito que o Cuca pensa em um modo de jogo muito diferente do Barbieri, entendeu? Por mais que ele goste da pressão alta, da posse de bola, ele é um jogo muito mais agudo, é um jogo que define muito mais rápido, né, a conclusão das suas jogadas. Então, acredito que o Vasco vai passar aí, sendo muito sincero, pela uma reformulação. Acho que do zero não começa, mas para que ele possa trabalhar e traga resultados, né? Resultados que o Vasco espera, do tamanho e da grandeza do Vasco, e se esse for investimento, acho que o Vasco vai ter que ir ao mercado e também trazer boas peças. E parar de pensar em mercado secundário, porque o Cuca, só você ver as passagens dele no Atlético, ele não pensa em mercado secundário. Ele vai ali na Argentina, ele vai ali no máximo no Uruguai e traz bons jogadores, tá? No Uruguai, no Chile, traz bons jogadores. É um técnico que, nos seus conceitos, eu gosto muito, me agrada muito, e eu acredito sim que ele possa ser o técnico para poder dar essa virada de chave para o Vasco. Vai se ressaltar que um dos impasses de tirar o Maurício Barbieri é o Vasco olhar para o mercado e não ter um substituto à altura para poder substituir, dar prosseguimento em um trabalho muito difícil que tem sido feito no Vasco. Mas é sobre isso, deixa aí nos comentários o que você acha. Cuca é o seu ok? Cuca é um técnico ao padrão e ao tamanho do Vasco? Cuca, se vir, vai mudar e vai dar uma girada de chave no conceito Vasco em relação principalmente ao Campeonato Brasileiro, que é o único campeonato que o Vasco tem para poder jogar? Fica a seu critério. Tamo junto e até a próxima.